Olá, alunos do segundo ano. Vou fazer mais essa última revisão aqui do conteúdo referente ao primeiro bimestre e no próximo material que enviar para vocês, eu já pretendo entrar na matéria referente ao segundo bimestre, né? Até porque o calendário está avançando um pouquinho, a gente tem que botar de alguma maneira a matéria para correr e quando as aulas presenciais retornarem, a gente vai verificar exatamente como vai ficar essa organização toda, né? Mas eu não vejo por que ficar protelando mais o andamento do conteúdo. Mas dar uma última revisada, né, conforme o último material que eu mandei para vocês, eu havia revisado pontos referentes àquilo que eu compreendi como sendo conteúdos geopolíticos, né? A parte que falava tanto da questão da ordem mundial, né? Enfatizei inclusive a Guerra Fria e o período pós-Guerra Fria, ou por assim dizer, o período da geopolítica contemporânea e, em especial, o aspecto dos conflitos, né? Os conflitos no mundo contemporâneo, né? No mundo atual, ou recentes, por assim dizer, né? Nas últimas 2, 3 décadas, que geopoliticamente a gente está falando de algo ainda recente, né? Por assim dizer. E agora eu vou falar brevemente do conteúdo referente à globalização e blocos econômicos, né? Aquilo que eu compreendo como sendo um conteúdo relacionado à geoeconomia, por assim dizer. Agora, geopolítica e geoeconomia não são coisas completamente dissociadas, né? Mas eu procurei fazer essa separação, né? Tudo isso é aquilo que, de alguma maneira, engloba no campo das relações internacionais, né? Esses assuntos todos. Bom, a globalização, né, por definição, o que seria a globalização? Relembrando, recapitulando esse conteúdo tão central na geografia, né? A globalização, ela corresponde à fase atual, né, da economia capitalista, da economia de mercado, por assim dizer, né, caracterizada, sobretudo, pelo avanço, pela ampliação do comércio internacional, né? Essa é a característica principal da globalização, né? Ou por assim dizer, a globalização quanto definição, né? Seria exatamente essa. Na verdade, esse período, segundo alguns historiadores, assim, pessoas que estudaram esse assunto, costumam falar que, na verdade, é um processo que começa ainda com as grandes navegações, né? Mas quando a gente fala disso, a gente está voltando a uma questão muito mais lá atrás, né? Ainda vai perpassar uma série de características, uma série de eventos, né? nesse cerca de 500 anos, né? Então, quando a gente fala na globalização de fato, né? A globalização tal como nós conhecemos, a gente está falando de um processo aí que remonta às últimas décadas, né? Que tem algumas marcas, como por exemplo aquilo que hoje a gente denomina de terceira revolução industrial, ela é uma marca da globalização, né? Ela dá essa característica globalização, isso é algo que vai surgir aí por volta, ficando mais claro, né, dentro daquela perspectiva da corrida tecnológica, espacial, da Guerra Fria, é algo que vai ficando um pouco mais claro por volta dos anos 1970, né? Mas, como eu falei, né, nessa época você ainda tinha a Guerra Fria, que era o assunto aí que dominava todo o cenário das relações internacionais na época, né, o chamado mundo bipolar, e isso era, de certa forma, um elemento que gerava uma certa dificuldade nesse sentido, porque você estava falando de um período que você ainda tinha um modelo, por assim dizer, econômico, conflitante, né, que seria o socialismo, e aí depois, com a queda do Muro de Berlim, o fim do bloco socialista no leste europeu, o que você tem? Aí você tem o capitalismo despontando de uma vez por todas como sendo a economia, né, o modelo econômico a ser seguido. Então a gente tem aí esse período, então a partir dos anos 1990 a globalização passa a ser claramente identificada, né, claramente colocada como sendo a dinâmica atual da economia e que se dá sobretudo com a ampliação do comércio internacional, né? Isso é uma marca, isso é globalização por definição. Mas a globalização é interessante de se notar que o entendimento do processo do ponto de vista
das suas características, né? A globalização ela tem uma série de características, como, por exemplo, o avanço das transnacionais, você tem também a fragmentação dos processos produtivos pelo mundo, a dispersão da produção no mundo inteiro, isso é uma característica, a interdependência dos mercados, a interdependência das bolsas de valores, né? E uma palavrinha que define assim a globalização e sua expressão é a ideia da aceleração dos fluxos, né? Os fluxos de mercadorias, de bens, serviços, pessoas, ideias, capitais. Isso é a globalização clara, né? Sendo colocada às claras, né? Hoje é tudo muito assim, né? Os capitais circulam pelo mundo inteiro, pelas bolsas de valores, por essas questões todas. As mercadorias, né? O comércio internacional, como eu venho falando, muito maior. E você tem também a circulação de pessoas, né? Hoje você pega um avião, você vai para a Europa, você vai para a Ásia, em poucas horas você está em outro país, né? Muito mais fácil do que em períodos anteriores e numa intensidade muito maior, né? Isso é uma característica. O comércio muito mais amplo, né? E as ideias também, os problemas, muitas das vezes uma questão que acontece num país acaba tendo repercussão no mundo inteiro, né? Isso é uma característica do processo. A ideia também do encurtamento da distância é muito claro, né? Que hoje exatamente como acabei de falar, esses fluxos de transportes e informações é muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? Então, hoje em poucas horas você está em outro país viajando de avião e o fluxo de informações também é extremamente intenso, né? Muito maior hoje, inclusive com questões características do próprio processo da chamada terceira revolução industrial, que é os meios de comunicação, como por exemplo as redes sociais, a internet, né? Tudo isso é muito utilizado, né? O uso do inglês também como uma língua internacional de comunicação é muito característico da globalização, né? O aumento dos fluxos migratórios pelo mundo inteiro também é característico da globalização. A própria ideia da expansão do consumo, da economia, ideias econômicas liberais também, né, de menos intervencionismo estatal também é uma característica, um aumento e uma dispersão dos investimentos para o mundo inteiro, inclusive essas questões também de você ter uma economia mais liberalizante é muito importante no sentido dessa maior capacidade de alocação de investimentos, né? Isso é uma característica dessa tendência econômica contemporânea, entre uma série de outras características, como inclusive também uma pressão maior sobre a ideia das fronteiras nacionais. Agora, com isso eu gosto sempre de chamar a atenção que é uma ideia de uma pressão maior, porque as fronteiras estão vivíssimas, né? Não tem essa coisa de fim das fronteiras nacionais, umas colocações que se fazia até um tempo atrás, não é exatamente por aí, né? Você tem as fronteiras presentes, né? Cada país é uma soberania, né? Então se você vai, por exemplo, viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para determinado país, você tem que ver quais são as regras, o que você pode levar, o que você não pode levar, que tipo de visto você tem que ter, esse tipo de visto vai conferir para você a permanência por quanto tempo, né? Essa que é a realidade. Agora, existem processos, por assim dizer, de integração regional que flexibilizaram muito esse tipo de coisa, como, por exemplo, você tem na Europa, a União Europeia, né? Você tem ali quase uma ideia de uma cidadania europeia muito claramente colocada, né? A livre circulação de pessoas é algo assegurado lá pelos tratados europeus, enfim. Mas é uma realidade ali quase que de uma formação de um Estado transnacional, por assim dizer, né? Que também tem suas críticas hoje, né? Enfim, mas a globalização é isso, né? A globalização causa alguns problemas também, como questão relacionada ao combate às redes ilegais, né? Os tráficos de armas, drogas, tudo isso é muito mais complicado devido à questão da globalização, que tudo é muito, os fluxos são muito mais amplos, para você controlar esse tipo de atividade também o trabalho é muito maior, e também combate epidemias, né? Como nós
testemunhamos esse ano, inclusive, estamos passando por essa situação toda dessa pandemia, que uma epidemia hoje ela se espalha pelo mundo inteiro com uma rapidez muito maior. Isso é uma característica da globalização, que é um ponto, né? E o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é sobre os blocos econômicos, né? E o que seriam exatamente os blocos econômicos por definição, né? Os blocos econômicos, eles funcionam como uma espécie de associação de países, normalmente em escala regional, né, que buscam intensificar as trocas comerciais ou mesmo promover uma integração mais ampla entre os seus países membros, né, podendo inclusive ampliar essa integração para o nível político, né, como é o caso, sobretudo, do bloco europeu, né. E aí, de acordo com os níveis de integração, a gente pode tipificar os blocos econômicos em 4 tipos. Né? Quando essa integração é menor, é mais restrita às trocas comerciais, e nesse caso fica basicamente restrita à redução ou eliminação de barreiras alfandegárias, nessas tarifas de comércio externo. Você tem ali chamado modelo de zona de livre comércio. É um modelo mais restrito às trocas comerciais mesmo, né? Com a redução dessas tarifas de importação, por assim dizer, de produtos, né? E mercadorias, enfim. E um exemplo disso é a PEC, por exemplo, né? Aquela grande, gigantesca área de livre comércio da Ásia, do Pacífico, né? Que fica basicamente restrita a isso, a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias. Um passo além é quando, além disso, se cria a chamada União Aduaneira, né? Que a União Aduaneira, além, né, de se garantir a livre circulação de mercadorias entre os países membros, se cria uma TEC, uma tarifa externa comum, que será aplicada a produtos oriundos de países não membros do bloco no comércio dos países desse bloco. É um passo além de integração, né? Estipula uma tarifa única no comércio com países fora do bloco, entre os países do bloco, né? E aí um passo além é o chamado mercado comum, né? Quando há uma ampliação da integração ao nível político, ao nível muitas das vezes até mesmo jurídico, né? Criando-se instituições comerciais, políticas, e instituições essas com representatividade, com força política, como é o caso hoje da União Europeia, né? Você tem o Bloco Europeu, né? Você tem o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, enfim, todos aqueles organismos lá europeus que têm um poder, de fato, ali decisório muito significativo, né? E se garante também, além da livre circulação de mercadorias, capitais, mas também de pessoas, né? Passando de um país para o outro como se estivesse num único grande estado, numa espécie de estado supranacional, né? E um passo além, e o último de integração, é a chamada União Econômica e Monetária, em que, além de se criar um modelo de mercado comum, se amplia também para a criação de um banco central e de uma moeda única do bloco. Novamente, o grande exemplo é a União Europeia, pelo menos no aspecto da chamada zona do euro, né, que nem todos os países integraram, né, optaram por pertencer ou porque não cumpriam ainda os requisitos para a adoção do euro, mas a maioria adotou. Então, essa chamada zona do euro é também uma união econômica e monetária que tem uma única moeda e é regida por uma única política monetária, né, a chamada zona do euro. Os principais blocos, a União Europeia é o exemplo mais amplo, como eu acabei de falar, de um bloco econômico no sentido da integração, uma integração política muito ampla, praticamente um Estado supranacional, como eu acabei de falar. A gente nota isso sempre que vê um estadista lá europeu dando uma entrevista, você tem sempre a bandeira do país, né, por exemplo, da Alemanha, de Portugal, da Itália, da França, mas aquela bandeira da União Europeia, né, aquela bandeira azul com aquele círculo de estrelas amarelas, né, junto com a bandeira nacional, né? Isso é muito característico, porque as instituições são de fato fortes, né? Mas você tem países que têm um poder maior, as potências europeias, como a Alemanha principal, a França também, Itália, Espanha, né, entre outras,
Mas hoje a União Europeia também sofre muitas críticas justamente por esse excesso de centralização política, essa ideia de um Estado supranacional também já tem conferido muitas críticas internas nos países com relação a esse modelo. Enfim, uma ideia também de crise de representação também acontece muito nesse sentido, né, que às vezes muitos países sentem que esse poder supranacional acaba, de certa forma, coibindo as suas identidades internas, né? E também teve a saída do Reino Unido, chamado Brexit, que foi um processo de ruptura, né? de um país que estava inserido no bloco europeu e saiu do bloco europeu, né? Da União Europeia, e gerou justamente uma dúvida, né? Porque isso poderia representar um processo também similar em outros países, né? Mas a União Europeia é o exemplo mais amplo de um bloco econômico, é um mercado comum e uma união econômica monetária, um mercado comum consolidado, união econômica monetária na maioria dos países, né, a chamada zona do euro. A PEC ela seria o maior bloco econômico no sentido de PIB, de tamanho das economias, né? Você tem ali países gigantes como Rússia, China, Japão, Estados Unidos no único bloco, mas é um bloco restrito à ideia de uma zona de livre comércio, é basicamente para livre circulação de mercadorias, né? Intensificar o comércio entre os países membros. Ele não tem um sentido, né, de mercado comum, esse sentido de você criar quase como esse Estado supranacional, de maneira nenhuma, até porque são países extremamente diferentes, países geopoliticamente com questões pendentes, né? Inclusive as 3 superpotências mundiais que têm lá seus problemas, seus interesses, né, divergentes, inclusive muitas das vezes, por assim dizer, se bicam, né, como tem ocorrido hoje, sobretudo entre Estados Unidos e China, né, até mesmo uma guerra comercial. Enfim, a Rússia também, né, com questões com os Estados Unidos do ponto de vista das políticas de segurança. Enfim, é um bloco muito mais uma ideia ali e também não está tão bem consolidado, bem na verdade é essa, né, mas ele é muito mais amplo no sentido da integração dessas gigantescas economias, o maior em termos de PIB, de tudo, né, de potencial de comércio, enfim, mas não em termos de integração. O Mercosul, né, um bloco importante nosso aqui da América do Sul, né, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né, que tem também os países do chamado Pacto Andino como membros associados. Ele é importante no comércio nosso aqui, né? Ele é uma ideia de um mercado comum, embora não tenha na prática se mostrado até hoje um mercado comum tão bem consolidado. Há quem diga que na verdade é mais uma união aduaneira, embora tenha parlamento, embora tenha algumas instituições sim, né? Mas ele não é tão consolidado do ponto de vista das suas instituições, tem o poder decisório de fato, né? Mas o nosso bloco econômico aqui muito importante na América do Sul, tem os chamados acordos Estados Unidos, México e Canadá na América do Norte, o antigo NAFTA ou NAFTA 2, né, que foi um pouco redesenhado, que funciona como uma zona de livre comércio, mas ele é importante, né, naquela região lá. Tem a comunidade dos estados independentes, né, que pega os países da antiga União Soviética, né, sob a liderança da Rússia, entre outros blocos econômicos como a ASEAN, os blocos aqui na América Central, né, enfim, entre outros. Enfim, pessoal, é isso. Dei uma recapitulada rápida nessa matéria. Espero que vocês gostem e até semana que vem.